Outra questão também que desperta curiosidade nas pessoas é esses sonhos recorrentes com números, né? Existe também aquela ideia de, tu sonhou com tal número, corre para jogar na loteria, jogar no bicho, etc. O que significa sonhar com números ou com certo número, ter um sonho frequente com certo número? Bom, nós temos 4 pontos básicos na vida, que é espiritualidade, saúde, sentimentos e vida material. Então, são 4 aspectos que são trabalhados na mediunidade. E a numerologia está na questão material, né? Então, quando uma pessoa sonha recorrentemente com um número, aquele é um número que traz sorte para ele, é um número que ele tem como, através dele, melhorar a vida dele materialmente. Eu mesmo já tive esse tipo de sonho, não aproveitei muito porque joguei muito pouco, né? Era para ter ganhado bastante, mas isso não é uma coisa que é sempre. Tem algumas pessoas muito raras que recorrentemente estão sonhando com números, vão lá, jogam e ganham. Isso acontece muito. Também tem aquelas pessoas que, através de números que eles têm já básicos para eles, como, por exemplo, sorte, e eles vão, de tempo em tempo, vão mudando aquilo e vão fazendo uma matemática que eles conseguem ganhar também através do número. Mas sonhos com números é exatamente os nossos anjos de guarda dizendo, bom, se esse sonho é um sonho muito bonito, um sonho com coisas boas, quer dizer que aquele número vai trazer sorte e a pessoa está prestes a ganhar alguma coisa material positiva, boa, ou adquirir alguma coisa boa na vida dela. Mas também tem aqueles sonhos com números que a pessoa pode perder. Por isso que é importante a pessoa ter uma orientação sobre os seus sonhos. Eu sonhei assim, 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 e nesse sonho estava tal número, assim, assim, assim. Dependente do sonho, ela pode também perder alguma coisa material. Pessoas que têm problema na justiça, por exemplo, com questões materiais ou trabalhistas e tudo mais, elas têm sonhos se vão ganhar ou vão perder. E normalmente esse sonho vem em números. Então, o sonho com número ele é muito importante porque é uma área da vida da gente as questões materiais. O número representa isso espiritualmente para nós. Então, é importante que a gente saiba que tem alguns sonhos que são ligados à saúde, outros sonhos são ligados ao matrimônio, ao amor, às relações, outros sonhos relacionados à própria espiritualidade, que tem sonhos que demonstram, tu tem que desenvolver, tu tem que buscar um caminho, né? Que é o espírito e a própria mediunidade da gente, fazendo com que a pessoa tenha que procurar. Aquele sonho faz com que a pessoa procure. Isso acontece muito. Existem muitos médiuns já desenvolvidos que entraram para o desenvolvimento através de seus sonhos. Muitas pessoas que já ganharam muito dinheiro, né, porque sonharam com números. E muitas pessoas já perderam muito também e sonharam com números. Então, tudo na vida, como eu já disse, é viver na luz e na sombra. E a gente tem que viver muito mais na luz, porque a luz clareia para nós todos os caminhos que a gente tem, sejam os bons e os ruins. A luz vai iluminar onde está a sombra, para que a gente possa não deixar a sombra predominar sobre a vida da gente. Pai Josué, agora a gente queria entrar num assunto que para 90% da população deve ser um assunto delicado, misterioso, fascinante, que é a questão das incorporações, né? O senhor é um médium que incorpora, inclusive a gente viu isso acontecer aqui, né? Recentemente, e realmente é muito impressionante o que a gente vê. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual a sensação ao incorporar? Bom, existem vários tipos de sensações dependendo do médium. Nunca é igual para as mesmas pessoas. Incorporação, mediunidade, também é que nem isso aqui que nós temos no dedo, é diferente.
tem décimos de milímetros de diferença, mas é diferente. Nenhum médium é igual ao outro ao desenvolver. E as sensações são sensações de alívio no corpo, quando são espíritos já desenvolvidos, bons, espíritos que já estão bastante desenvolvidos espiritualmente, vamos dizer, e a matéria bastante desenvolvida espiritualmente também, para que haja essa concatenação. Existe aquele que está principiando, por exemplo, ele se sente um pouco pesado, porque às vezes o espírito, o anjo de guarda que está sobre ele, era em vida bem maior. Tá? E, por exemplo, quando acontece muito para o lado do afro, né, os escravos que tinham os grilhões nas pernas, muitos chegam rengueando, e a pessoa sente aquela dor. Na área dos pretos velhos, africanos, a pessoa sente muito aquela dor naquele momento, o peso da incorporação. Em vez de sair mais leve, às vezes sai um pouco mais pesado, mas sai interiormente aberto, porque a sensação maior que a gente tem é o que a gente sente interiormente, que é quase que inexplicável. Eu acho bárbaro e acho que é estritamente natural ter mediunidade, e é natural. É muito natural ser médium. Não quer dizer que um médium seja melhor do que aquele que não é médium. Ninguém é melhor do que alguém neste mundo, mas a incorporação traz uma sensação, muitas vezes até de alívio e de conquista de outros tempos, de outros mundos, porque aquela entidade vem trazendo aquela época que ele viveu. Então a gente tem a sensação. E por isso que quando, por exemplo, aqui a gente diz, bom, hoje nós vamos incorporar o povo cigano. Todo mundo aqui vai se sentir cigano hoje. A pessoa já vai se preparando para chegar àquele período, chegar àquelas fases que o cigano vivenciou em outros tempos. Né? E assim é com os caboclos, e assim é com os orixás. Quando se faz toda a preparação para o lado do batuque de santo, toda uma preparação com comidas um dia antes, se faz muitas coisas, é um trabalho, se vai se preparando o corpo e o espírito para poder haver essa ligação da ocupação, que se chama. O orixá ocupa a matéria. Mas não existem muitas coisas que fazem como mistério, mas que não é mistério, é natural. O médium, ele não fica 100% inconsciente, vamos explicar isto. E um curso mais aprofundado, a gente pode explicar muito mais sobre incorporação. Mas isso já vai acalmar muitos médiuns que têm este medo de dizer que são médiuns conscientes. E muitos dizem que são inconscientes. Não existe inconsciência. Inconsciência é morte. Existe semi-inconsciência e semiconsciência. Médiuns que ouvem mais do que falam, outros falam mais do que ouvem, uns enxergam mais do que outros. Eu recebo um orixá que é cego. Ogum Onira é um orixá que era cego em vida, na história dele. Então ele precisa de mim para poder enxergar o mundo terreno. E eu preciso dele para poder entrar nessa dimensão do mundo dos espíritos. Interessante. Nós vamos fazer mais algumas perguntas sobre esse tema. Se em algum momento o senhor achar que não é o momento de falar sobre esse assunto, não é o momento de tocar nesse tema por esse ângulo, a gente deixa para outra hora. Mas antes eu queria perguntar, todo médium incorpora? Não. Para desenvolver a mediunidade, nem sempre se precisa incorporar um espírito. Acho que te explico bem claramente, e a gente pode se aprofundar nisso, porque é uma coisa bem longa, o porquê disso. Certo. Depois que se passou pela experiência da incorporação, o médium lembra do que aconteceu? Dependendo da entidade, e se ele já tem ética suficiente para poder ver determinadas coisas e ficar para ele, sim, ele pode lembrar. Mas se esse médium não está tão preparado e a entidade vai ver
que ele não está preparado como pessoa, eticamente, para poder não passar de segredos, coisas das outras pessoas, ele não vai saber. Como já disse, pode não ouvir, pode não ver e pode não falar. Então, a entidade vai condicionar a pessoa ao como ela é aqui na vida terrena. Porque a vida terrena, ela domina, tem determinados sistemas que dominam o ser humano e tiram as capacidades, inclusive de ética, né, na vida de cada um. Então, o médium, ele é condicionado pelo espírito, o espírito é mais sábio do que o médium sempre, né? Não tem pessoas que queiram ser melhor ou mais sábios que os espíritos, isso acontece em alguns aspectos, mas isso não é real, não é verdadeiro. Mas é importante que o médium entenda que às vezes ele pode ouvir, às vezes ele pode não ouvir, às vezes pode enxergar, pode não enxergar, às vezes falar, às vezes não falar. E quando ele não se dá conta, não se lembra das coisas, é porque não está tão preparado ainda para poder desenvolver a mediunidade. Mas o desenvolvimento real da mediunidade é exatamente este. Quando a pessoa chega, se plantou, se preparou bem, ele vai ver e ouvir. E vai ficar para ele. Sim. A gente pode dizer que o médium, com o desenvolvimento mediúnico que o senhor tem, é uma pessoa que está em contato com o mundo espiritual, né? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: esse contato é constante? Não. Nada pode ser constante nessa vida de contato com a espiritualidade ou com as outras dimensões. Isso tem que ser momentos. Ninguém pode viver 24 horas por dia ligado ao seu lado mediúnico, ligado ao seu lado espiritual. Por isso que, por exemplo, um médium vidente, ele não fica enxergando alguma coisa por muito tempo. É um relance, ele enxergou, e aquilo quer dizer alguma coisa para ele, e é aquilo ali. Ele não pode penetrar naquele mundo porque não é positivo. Muita gente tem muitos problemas exatamente porque ficam diariamente, 24 horas por dia, querendo ficar ligado ao mundo espiritual, e fazendo isto, aquilo, para poder estar ligado ao mundo espiritual. Isto não é bom, não é legal e não é normal. Eu imagino que esse deva ser um receio nas pessoas que se aproximam, por exemplo, de qualquer religião de matriz africana, né? Lógico, deve ter pessoas que devem vir com muita vontade de incorporar e deve ter pessoas que se aproximam, mas também com muito medo, muito receio do que pode acontecer, né? Eu queria que o senhor nos contasse como foi a sua primeira experiência de incorporação. Muito boa a pergunta, porque isso vem esclarecer muita coisa para alguns médiuns que têm ansiedade de receber as entidades. A gente não precisa ter ansiedade para receber. A gente tem que estar dentro do terreiro, pronto, e cumprindo, tendo a sua concentração necessária, seus pedidos que vem fazer. A minha primeira incorporação foi 1 ano depois que eu estava já na corrente da minha Mãe de Santo, que eu quero saudar ela até hoje, que tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, porque eu tinha perdido tudo antes de chegar na casa dela, agradeço a ela. Levei 1 ano para incorporar. E a minha primeira incorporação foi após eu ter feito uma obrigação que se chama por lado do santo, do orixá, e eu tinha tantos problemas que eu não conseguia me desligar dos problemas, porque a gente tem que se desligar dos problemas para poder ter mais facilidade para incorporar. Então, foi a chegada do meu orixá, o Ogum Onira, que foi o que vocês presenciaram aqui. Agradeço a visita de vocês para conhecerem o rito, né? E foi a primeira incorporação que eu tive, foi com o orixá. Nem foi incorporação, foi ocupação. Depois veio as incorporações nas outras falanges, né? Africanos, Preto Velho, que foi o primeiro que eu me incorporou, né? Que incorporei. Trabalhou muito para muita gente, esse Preto Velho, tinha filas de pessoas
para se atender com ele, trabalhava com brasa, inclusive, né? Que é trabalho mais antigo. Hoje a gente vive mais moderno, nem os pretos velhos conseguem trabalhar mais com a modernidade que está hoje, como era antes, né? Mas é importante manter essa raiz, aqui a gente procura manter essa raiz deles, né? E a incorporação minha foi algo que me aliviou, assim, de um peso que eu carregava muito grande, de muito tempo. E foi uma incorporação necessária para que eu pudesse realmente chegar até aqui nessa missão. Porque eu não me via como essa missão. Eu queria trabalhar, eu tenho 7 profissões, eu queria trabalhar nas minhas profissões. Ao me ocupar com aquele orixá, foi bem demonstrado que a minha vida seria, como a minha Yalorixá tinha me dito quando eu entrei, seria dentro da religião. Teria algumas outras funções, como já tive e tenho, mas que a base da minha vida nesses anos seria a religião. O que eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Foi muito bom, acho que foi um aprendizado muito grande nesta vida terrena, está sendo um aprendizado muito grande. Talvez para alguma coisa mais além disso, né? Depois, né? Para que aquilo que a gente não sabe, depois que a gente desencarna, não sabe o que vem, né? Que ninguém veio explicar. Mas eu acredito que é uma preparação muito grande, porque eu abdiquei de muitas coisas pela religião. Eu abdiquei de casamentos, eu abdiquei de ir a casamentos de irmãos, né? Eu abdiquei de festas, porque tem momentos que tem que estar cumprindo. Mas também tive muita liberdade de viajar, de conhecer outras pessoas, de conhecer pessoas de outro mundo, de outros países, inclusive. Hoje atendo pessoas de vários países, então me trouxe assim uma abertura para o mundo. Eu não preciso sair de Livramento para conhecer, por exemplo, vamos dizer, a Nicarágua ou o Canadá, são diferentes, mas que conheço eles porque atendo pessoas de lá. Então essas pessoas também têm mediunidade lá no outro lado e que não é tão fácil a pessoa ser atendida por alguém que realmente vá fazer com que ela se sinta bem, como eu me senti bem quando fui na minha mãe de santo, que eu já não tinha nem onde morar. Mas ela me deu segurança de que eu chegaria onde cheguei hoje e vou chegar em outros espaços também que a gente está trilhando, né? Porque realmente foi detalhado isso na minha vida. E assim a gente tem feito na vida de muitas pessoas aqui também, elas têm chegado onde tem que chegar. Conseguimos chegar até o final desse curso, né? Então quero aqui agradecer a você que acompanhou até o final desse curso e dizer que me esforcei o máximo e quero ainda, em termos de futuro, poder passar muito mais do meu conhecimento, mas me esforcei muito para poder passar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho como prática já há 40 anos, e quero aqui agradecer mesmo você e que possa buscar um caminho para também desenvolver o seu lado mediúnico, para poder ter uma vida melhor nesse mundo terreno. Quero deixar aqui o meu axé, o Mutuyu, quer dizer, todos somos um e todos precisamos uns dos outros. Agô são linguagens nossa, quer dizer, felicidade, paz, amor, tranquilidade, bons caminhos, que o seu futuro seja um futuro de progressividade nesta vida. Quero aqui realmente deixar a energia dos meus orixás, das minhas entidades, que ela esteja sobre você também, para poder assim também ir mais adiante nessa vida. Obrigado.